Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Dezembro chegou e isso significa que mais um ano está próximo do fim. Para muita gente, sensação de dever cumprido e contagem regressiva para as férias e para o ano novo. Para outros, estresse e tensão por não ter dado conta de tudo, acúmulo de cansaço e tristeza ou preocupação pelos objetivos não atingidos. Toda essa gama de emoções já tem até nome: dezembrite. O conceito não é científico, mas é o nome popular que as pessoas costumam dar para essas sensações que ocorrem a cada final de ano. E como evitar, ou pelo menos suavizar esses sintomas? A saúde mental no fim do ano é o tema do Panorama que começa agora. Aqui no estúdio eu converso com a psicóloga Camila Fardim Gracelli, professora do Centro Universitário UNA. Camila, muitíssimo obrigado pela sua presença. Sou eu quem agradece. Camila, já é comum as pessoas chegarem, por exemplo, para se consultar com você e falar assim: olha, eu tô com aquela chamada dezembrite, ou então, olha, eu não tô dando conta de fazer tudo que eu tenho que fazer nesse final de ano. Esse tipo de queixa é comum nessa época, principalmente em dezembro? Extremamente comum. O nome dezembrite ainda não é muito popular, mas a queixa de que no final do ano as coisas são em excesso é extremamente comum. No consultório de psicologia, por exemplo, chega final de outubro, novembro e dezembro, existe um aumento muito grande das consultas. Chegam novos pacientes e a gente consegue perceber que eles estão ali porque está no final do ano. E aí, uma das metas era começar terapia ou resolver alguma coisa ao longo do ano que não conseguiram. Então, chegam ali no final do ano tentando fazer alguma coisa. Ou seja, todo mundo tentando tirar o atraso do que não foi feito ao longo do ano inteiro. Exatamente. E essa é um dos principais motivos pelos quais as pessoas sofrem de ansiedade no final do ano. Essa impressão, o que acontece para a pessoa ter essa impressão de que dezembro passa mais rápido? É comum alguém chegar para você e falar assim: esse mês está passando rápido demais, eu não estou dando conta de tudo que eu tenho que fazer. Por que isso acontece? Qual que é o mecanismo psicológico que faz com que isso aconteça? O dezembro já é para todos nós o final de um ciclo. Então, o final do ano é o final de um ciclo. Para muitas pessoas, o Natal é quando termina tudo. Então, teoricamente, a gente tem 3 semanas antes do Natal. E as pessoas fazem tudo muito acelerado. Somado a muitas reuniões no final do ano, muita gente quer celebrar o final do ano, querem fazer os encontros que não fizeram ao longo do ano inteiro, em dezembro, no final do ano. Isso tudo vai dando esse sentimento de aceleração, que de fato ele existe, ele é real, porque os dias passam. Então, esse final de ciclo é que dá para a gente todo esse sentimento de aceleração no final do ano. Pois é, essa certa tensão emocional, psicológica, isso pode gerar algum problema físico também? Com certeza. Existem várias pessoas que sofrem de dores de cabeça crônica, problemas de pele, problemas intestinais, ou seja, dependendo do que na parte do corpo dela biológico, o que o corpo biológico sofre com estresse, aqui no final do ano ele vai sofrer mais. Então, se, por exemplo, para uma pessoa são quedas de cabelo, no final do ano é possível que ela tenha mais queda de cabelo. Se são problemas de pele, às vezes no final do ano isso fica mais acentuado e assim subsequentemente. Ou seja, vamos dizer assim, é como se tudo aumentasse, vamos dizer assim. Sim, porque inclusive a pressão que todos nós sentimos no final do ano, ela é muito grande. Para quem estuda, está dentro assim das universidades ou das escolas, existe o final do ano acadêmico. E aí é uma cobrança maior ainda. Maior ainda. Então, você tem que ter aquela nota, tem que passar, e tem mais um dia, mais uma prova, vai recuperação. Então, realmente, o final do ano, ele recebe muita tensão. Tensão e pressão. Perfeito. Bom, em relação a aquelas pessoas que já eventualmente sofrem de alguma coisa ao longo do ano, por exemplo, aquela pessoa que, no caso, se você está acompanhando em termos de sintomas de ansiedade ou uma eventual depressão ou alguma coisa nesse sentido, a preocupação é maior nessa época do ano? Ou seja, alguém que já vem levando um tratamento, presta-se mais atenção justamente para isso não piorar, vamos dizer assim? Olha, para quem já vem se tratando de ansiedades ou depressões ao longo do ano todo, o final do ano,
o psicólogo e o psiquiatra estão mais atentos, porque a gente já conhece os nossos pacientes e sabe quais são os momentos de gatilho dele. Então, se eu já conheço que no final do ano ele vai ter mais estresses, eu já fico mais atenta a ela. Mas, se uma pessoa está seguindo um tratamento direitinho, né, ou seja, frequentando o seu psicólogo, tomando seus medicamentos psiquiátricos, se for o caso, é muito comum que ela leve o final do ano apenas com uma carga pequena, extra, da tensão que o final do ano mesmo tem. Mas, para aqueles que não fazem nenhum tipo de tratamento, então o final do ano chega atropelando como um trator. É muito ruim. Pois é. Bom, a gente queria mostrar uma pesquisa que foi feita aqui no Brasil pela International Stress Management Association. Eles perguntaram a 670 pessoas entre 25 e 55 anos como elas se sentem no final do ano. Olha só o que elas responderam. Vamos ver aqui no nosso painel. Olha, 75% ficam mais irritadas, 70% ficam mais ansiosas, 80% sentem a tensão no corpo e 38% têm problemas para dormir. No caso, as mulheres são as mais afetadas. 82% das entrevistadas se consideraram mais estressadas e 75% dos homens se consideraram mais estressados. Como é que você vê esses números aí? Eles te surpreendem? Você acha que é isso mesmo? Em relação à pesquisa, pelo convívio que você tem no seu consultório, na sua sala de aula, batem esses números? Esses números não nos surpreendem, porque são as pessoas que a gente acompanha. O fato das mulheres serem mais afetadas é também bastante conhecido, porque é uma questão sociocultural. As mulheres, socialmente, elas estão mais envolvidas com seus filhos, quando têm filhos. Elas estão mais envolvidas com as tarefas domésticas, né? O cuidado com a casa. E muitas vezes fica a cargo das mulheres a organização de uma ceia de Natal, das férias daquela família. Então, esses números não me surpreendem como psicóloga, mas talvez surpreenda a população que não tem contato, né, com o que é a saúde mental no final do ano. E quais são os motivos que levam à irritabilidade, a essa tensão? É um pouco do que a gente está conversando aí. O que faz com que as pessoas fiquem mais irritadas? É justamente essa pressão maior? Eu acho que é importante a gente dizer que existe uma pressão maior no final do ano, mas nós vivemos numa sociedade contemporânea com muita pressão. O nosso tempo é muito acelerado. Desde que existe a internet, tudo nosso tem um volume muito maior e um tempo muito menor para se cumprir coisas. Então, a gente vive o tempo todo sobre uma grande pressão de executar tudo e da melhor maneira possível. As redes sociais, nesse caso, elas entram como um protagonista negativo, porque eles mostram imagens de pessoas que supostamente estão fazendo tudo e conseguem descansar plenamente. Na internet tudo é fácil, né? Eu posto a minha foto na praia, eu posto a minha foto viajando, mas ninguém sabe o tanto que se esperou para chegar naquela viagem, o tanto que se sacrificou, ou as coisas ruins que não estão aparecendo ali, né? Conheço pessoas que falam assim que tirar férias é um sacrifício, porque você tem que trabalhar tanto para conseguir deixar tudo organizado para tirar férias, que é um estresse tirar férias. Então, isso mesmo, uma foto linda no final, às vezes você não sabe quanto que custou emocionalmente, ou o seu trabalho, o seu tempo, você estar ali naquele lugar. Pois é. Em dezembro, a gente tem as comemorações do Natal, e logo depois tem as comemorações do Ano Novo. Olhando assim de fora, a gente imagina, né, que a questão do Natal é um pouco mais uma cerimônia um pouco mais familiar, algo mais para reunir os amigos, para se refletir um pouco o que foi o ano. E o Ano Novo, uma coisa mais extrovertida, mais alegre, para encontrar os amigos e tudo. São emoções e situações diferentes. As pessoas conseguem encarar bem esses dois eventos, e tem gente que, por exemplo, fica muito triste no Natal ou que exagera no Ano Novo para compensar tudo que não aconteceu. Como é que a gente pode definir essas duas datas aí? Olha, o Natal tradicionalmente, né, ele é ligado a uma questão religiosa importante, que chama para o aconchego familiar. As pessoas às vezes ficam muito tristes, porque o seu lar às vezes não tem esse aconchego. Às vezes são pessoas as relações familiares não são bem-vindas.
Às vezes são pessoas que perderam membros importantes da família e detestam o Natal por esse motivo. Para essas pessoas, o final do ano é muito ruim, porque o tempo todo, em qualquer lugar, inclusive nas músicas, na decoração da cidade inteira, os relembra de que é o momento de estar com a família. Então, essa obrigação de estar com a família, quando a sua família não é bem-vinda, ou por motivos traumáticos de perdas, ou por motivos de relações que foram destruídas, o Natal é um momento ruim para muita gente. Então, a gente fala pouco disso, mas existe essa carga também. E falamos pouco por quê? Porque a gente também não quer chegar e botar essa carga negativa em cima do Natal. Então, assim, muita gente se reúne com a família, mesmo tendo famílias que não são muito legais, mas vão lá, se reúnem. É um momento também que muita gente se coloca numa posição de deixar de lado as diferenças para estarem no Natal, para estarem pela matriarca ou pelo patriarca, e vão lá e se encontram um pouco. Então, essa diferenciação do Natal, ela existe. O Ano Novo já traz uma outra promessa. Sim. Né? O Ano Novo é vida nova, vamos fazer a nossa lista de metas, tudo que eu vou cumprir no ano todo. E ali mora um grande perigo, porque às vezes a gente tem 365 dias pela frente que eu quero fazer tudo que eu nunca faço. E aí coloca a carga no final do próximo ano e assim segue um ciclo muito intenso. Pois é, como é que é isso, por exemplo? Como é que vocês, psicólogos, as pessoas que trabalham nessa área de saúde, encaram isso quando uma pessoa vem com esse tipo de queixa, por exemplo, essa do Natal que você citou? Porque é algo que, às vezes, não tem solução, né? Se a pessoa perdeu um membro da família ou se aquela família realmente tem algum conflito, alguma coisa maior, não vai ser naquele momento, talvez, que aquilo vai ser resolvido. Não vai. Então, assim, tem pessoas que eles estão dispostos, né? Eu vejo com os pacientes que às vezes eles estão dispostos a estar em família, que seja assim, naquele momento da ceia, 1 hora e meia e ir embora. Tem pessoas que querem apagar a existência do Natal. Para esses, muitos deles, eles se enfurnam nas séries. Séries, televisão, não querem encontrar com ninguém, querem que esse dia passe o mais rápido possível. Então, na verdade, assim, para os meus pacientes, eu procuro entender o que é o melhor para eles, dou suporte ao que eles, valido o que eles querem fazer, para, de fato, algumas pessoas precisam passar pelo Natal, elas não querem viver o Natal, elas querem passar por ele. Eles querem passar, e aí não tem jeito, tem que passar encarar, por isso. Porque dia 24 vai acontecer, 25 e 26, aí pronto, Exatamente, tá salva. não tem jeito, né? Não, perfeito. Bom, pesquisando um pouco sobre essa questão da saúde mental das pessoas nessa época do fim do ano, a gente encontrou algumas sugestões de como enfrentar essa chamada dezembrite. A gente selecionou algumas sugestões feitas pelo psicanalista Érico Andrade, que é professor na Universidade Federal de Pernambuco. Vamos ver o que ele diz pra gente. Olha só, isso é interessante para Camila comentar junto comigo. Perdoar-se sobre o que não foi feito esse ano ou que não saiu como desejado. Entender que o próximo ano é uma oportunidade de fazer o que não foi feito. Parabenizar-se e valorizar as metas cumpridas. Lembrar que não vivemos nem no passado nem no futuro, e sim vivemos o presente. Lembrar que a vida não é completar tudo, mas conseguir fazer da melhor forma o que é possível. E pensar que as mudanças são possíveis. Disso aí, o que a gente pode comentar a respeito disso? E, enfim, são boas sugestões, na sua opinião? Ó, enxergando um 2025 mais, vamos dizer assim, mais promissor do que o 2024? Eu achei essas sugestões excelentes. Você veja que são sugestões que voltam para si, assim, para se cobrar menos. Porque socialmente, né, nesse mundo contemporâneo que a gente vive, existe uma cobrança para que nós sejamos perfeitos e façamos tudo. Então não há espaço nem para falhas, nem para fracassos completos. Então quando ele diz perdoar, né, olhar que tudo é um processo, é também uma indicação de que existe um ano após o outro e que a maturidade faz parte desse processo. Então, se no ano de 2024 eu conseguir, por exemplo, ir na academia ao menos uma vez por semana, já foi uma conquista para quem nunca fez exercício antes. Então, encarar pequenas conquistas como
fazendo parte do processo ao longo de uma vida toda é muito importante. E é isso que está muito refletido aqui nas sugestões que ele deu. Pois é, as pessoas hoje estão mais perfeccionistas, querem fazer tudo da melhor forma, melhor que os outros, se comparando mais. Isso é um problema também? Isso é um problema enorme. Existe uma comparação muito grande, existe uma colocação no trabalho da gente, na nossa vida pessoal, a gente diante do espelho, de que tudo seja perfeito, jovem, com vigor. Mas não é todo mundo que está nessa fase jovem com vigor. Então, cada fase da vida, ela tem os seus desafios e as suas belezas. Então, se a gente encarar a nossa vida e pensando que vamos viver 90, 98 anos, é nisso que eu tenho que me pautar para poder seguindo um ano após o outro, um dia após o outro. Ou seja, vamos ter muitos natais e muitos anos novos para poder passar aí para frente, né? Vamos sim. E se a gente ceder demais a essa pressão que a gente vai recebendo no mundo que a gente vive, nesse mundo contemporâneo, mais adoecido a gente vai ficando ao longo do tempo. E não precisa ser assim. Pois é, como pode ser então? Já que não precisa ser dessa forma, encarar como? É com menos cobrança, é tentar relaxar um pouco mais, é tentar às vezes evitar um pouco ver muito da vida alheia, vamos dizer assim, e se conectar consigo. Quer dizer, essa época para muita gente também é uma época de reflexão, de autorreflexão, né? Olha, se conectar consigo mesmo é muito importante. Existem pesquisas já apontando que se você fica uma semana sem olhar a rede social, isso tem um impacto muito positivo na sua saúde mental. Porque dali não partem parâmetros para comparação. Então, a gente poder não se comparar com outras pessoas, mas olhar para si. Quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus pontos que você quer melhorar? E quais aqueles que serão possíveis de melhorar? Porque nem sempre aquilo que eu almejo vai ser possível dentro da vida que eu levo. Às vezes eu vivo numa condição socioeconômica, educacional, impossível de estar em outro patamar. Mas então, você poder enxergar a sua vida plenamente é fundamental para que se tenha saúde mental. Pois é, a questão da cobrança profissional também hoje, que às vezes é cada vez maior, né? A gente tem aí essa comparação com a vida pessoal de outras pessoas que parecem também todos lindos, maravilhosos, bem-sucedidos, sem problemas, e tem também às vezes uma luta profissional de buscar um lugar melhor, de estar buscando uma melhora na sua própria vida que tem a ver com o seu trabalho, gostar do que se faz. Isso também costuma gerar um estresse grande e um pensamento às vezes no fim do ano de: será que eu vou mudar e vou mudar? Será que essa mudança é positiva? Ele coloca ali que buscar mudanças possíveis. Às vezes, como você coloca, há mudanças que não são possíveis, né? É importante a gente poder reconhecer o que é possível de se trabalhar. Então, se eu quero, por exemplo, ter um trabalho melhor, a pessoa tem que entender que às vezes demanda um tempo de amadurecimento, um tempo de estudo. Às vezes é um estudo que vai demorar, às vezes, 4, 5 anos, mas ao longo de uma vida inteira isso é pouco tempo. Então, as mudanças, elas são possíveis de serem feitas dentro de um tempo maior, mas não de um tempo imediato. Isso, quando chega final de ano, Natal e Réveillon, as pessoas às vezes olham para si e falam: meu Deus, eu tenho 25 anos e não concluí ainda tudo o que eu queria. Mas o tudo que eu queria com 25 anos, às vezes não dá para ser feito. Mas em 10 anos dá para ser feito sim, e aí a gente vai olhando cada vez mais para trás e olhando as conquistas que a gente teve. Então, e diminuindo a nossa carga de pressão é muito importante para que a gente tenha uma vida melhor. Pois é, isso que você colocou, essa questão de olhar para as conquistas e não para o que deve ainda ser conquistado. Isso parece ser algo importante para as pessoas perceberem que o copo não está meio vazio, mas ele pode estar meio cheio também, né? Sim, é muito importante. Isso é um ponto que traz para nós otimismo. Então eu tenho que olhar para trás e ver assim, o que eu conquistei nesse ano, o que foi bom nesse ano, que eu quero, por exemplo, repetir para o ano que vem, ou que eu quero aumentar um pouquinho. A gente não quer aumentar um pouquinho, a gente quer aumentar muito de uma vez só. Isso não dá certo, isso é receita para depois se sentir deprimido no final do ano.
Pois é, essa questão, por exemplo, do planejamento do longo prazo, do se pensar que temos uma vida ainda inteira pela frente para se conquistar e não apenas um ano, né? Como você disse, o ano seguinte vai continuar, o calendário vai mudar, mas a sua vida é uma continuidade. Isso, para os jovens, às vezes, é um pouco mais difícil. E isso, pelo que a gente sente, eu que tenho filho, por exemplo, que os jovens parecem que estão cada vez mais ansiosos e querendo fazer tudo cada vez mais rápido. Há como convencê-los, entre aspas, de que não precisa ser assim? Eu acho que a gente não conseguirá convencê-los, mas não devemos desistir de fazê-lo. Porque eu preciso entender que um jovem, ele tem um cérebro que ainda está em desenvolvimento. Então, quem que é o jovem aqui? É uma pessoa até 25, 26 anos, né, que é o jovem adulto. Esse cérebro ainda está se desenvolvendo, especialmente para as questões relacionadas à impulsividade. Então, muita ansiedade do jovem está ligada à impulsividade. Ele acha que tudo tem que ser feito hoje. Não dá para esperar para amanhã, não dá para esperar para o mês que vem. E as pessoas mais amadurecidas conseguem compreender que existe uma jornada a ser cumprida. Então, nem tudo tem a ver com a ansiedade do ano e tudo. Tem a ver, às vezes, com o desenvolvimento cognitivo, né? Então, a gente não vai conseguir convencê-los, mas não devemos desistir de fazê-lo. Então, trazer conversas com eles, mostrar pesquisas e ir mostrando para eles, acompanhando, para quem tem filhos, o desenvolvimento desse sujeito. Camila, infelizmente a gente está caminhando para o final da nossa entrevista. Eu queria saber se você tem mais alguma sugestão, mais algum conselho, mais alguma coisa para falar para quem está nos assistindo, para que leve esse final de ano de uma forma mais leve e chegue no ano novo para um 2025 com mais otimismo, com mais tranquilidade e para, né, vamos dizer assim, que essa caminhada continue sem grandes sobressaltos. Olha, não é preciso a gente encontrar com todos os amigos, participar de todas as reuniões no final do ano. A gente pode celebrar a vida ao longo de todos os momentos do ano. E para o ano que vem, não faça muitas metas. Faça poucas metas para que você possa alcançá-las e se sentir feliz com o que fez. Camila, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Obrigada a você. Bom, o Panorama de hoje termina aqui. Para você que se identificou com alguns dos sintomas dessa dezembrite, muita calma nessa hora. Vamos devagar porque o ano acaba, mas a nossa vida continua em 2025. Um ótimo fim de ano para você e até o nosso próximo programa.